Olá, pessoal, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Crer. E hoje eu trouxe aqui em dose dupla para vocês. Eu tô com duas convidadas mega especiais. E, gente, eu conheci elas no ano passado e eu fiquei muito emocionada ao saber da história delas, do propósito de vida delas. E elas hoje, eu tô com a coordenadora e a fundadora do projeto Instituto Nanquim. Então, assim, gente, vocês não têm noção do tanto de coisa legal que vai ter aqui hoje. Eu espero que você se inspire também na história delas e elas vão explicar um pouquinho melhor sobre o Instituto também, sobre o projeto que tem lá dentro e a importância disso também na vida de outras pessoas. Então sejam muito bem-vindas, Carmen e Camila Pádua. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Nós nos sentimos honradas de estar aqui com você, nos sentimos honradas pelo seu convite, né? E sempre disponível para tudo aquilo que possa inspirar outras pessoas. Ai, com certeza. Na verdade, quem se sente honrada aqui sou eu, né, gente? Porque vocês são duas pessoas maravilhosas. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Ai, eu tô muito feliz. Bom, como eu não sei, né, quem vai estar assistindo a gente, se as pessoas já conhecem ou não vocês, eu vou pedir para que vocês se apresentem bem rapidamente, tá? Antes de contar a história de vocês, só falem um pouquinho quem é vocês, de onde vocês são, o que vocês fazem hoje, e aí depois eu vou levando isso como bate-papo mesmo aqui pra gente contar pro pessoal a história de vocês. Então vamos lá, vamos começar com a Carmen. Bom, eu sou a Carmen Ajala. Eu falo que eu estou, né? Porque eu sou prestadora de serviço do Ministério da Cultura, eu estou parecerista. Parecerista é aquela pessoa que analisa projetos e libera para aprovação e uso da lei de incentivo, a Lei Rouanet. Sou consultora e gestora cultural e fundadora do Instituto Nanquim. O Instituto Nanquim é um centro cultural que ele utiliza-se de atividades e ações culturais para atender pessoas em situação vulnerável. Então, quando a gente fala de pessoas em situação vulnerável, eu estou dizendo que nós temos trabalhos direcionados para mulheres vítimas de violência, nós temos trabalhos direcionados para PCDs, especificamente cegos e cadeirantes, e nós temos trabalhos com crianças e adolescentes. Cada um dessas frentes tem um projeto por trás, né? Então, tem um segmento via projeto. Então, a gente elabora um projeto e atende essas pessoas com esses projetos. Então, o Instituto Nanquim é um centro cultural que ele vai levar a cultura, a arte, como meio de resgate de autoestima, de inclusão social, de inclusão cultural, de lazer e, acima de tudo, da autoestima de cada um. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Só, né? Só. Pouca coisa, né, gente? Vocês já viram que vocês estão preparados aí, né? Pra ouvir muita história. E você, Ká, apresenta aí pra gente. Eu sou a Camila Pádua, eu sou costureira, mas hoje eu não exerço minha profissão por conta de um AVC que eu tive em 2020. Através do Instituto Nanquim, hoje eu sou coordenadora do projeto de Arte dos Saberes. Ai, que legal. Parabéns, gente. Nossa, eu tenho muito orgulho de vocês. Ah, obrigada. E assim, né, para quem tá assistindo a gente, eu gostaria muito que vocês compartilhassem não só a história de vocês, mas também compartilhassem com as pessoas o que vocês gostariam de passar de mensagem, sabe? Sim, porque sim. eu acho que é muito interessante. E o podcast, ele tá aqui para isso. Eu gosto de trazer pessoas que venham contribuir com conhecimento, com inspiração, né, com várias histórias, para que as pessoas que estejam nos assistindo possam olhar para vocês e falar assim, nossa, se elas conseguem, eu também consigo. Nossa, agora entendi o caminho que eu posso seguir, sabe? Então, vocês são peças fundamentais aqui Sim. hoje. Então, Carmen, se você quiser começar falando um pouquinho da sua história e como que você chegou aí, né, no Instituto Nanquim e de onde surgiu essa ideia, conta um pouquinho pra gente. Olha, eu vim de uma família extremamente simples, e quando eu falo simples, é simples mesmo. Eu cresci num local onde não tinha o básico de saneamento, então a gente morava num local que male tinha energia, não tinha encanamento, não tinha água. Então eu cresci muito pequenininha, nasci num lugar muito pobre, né? Onde a gente
não tinha nem banheiro para usar, né? A gente tinha um quartinho pequenininho onde nós fazíamos no chão, num buraco, as nossas necessidades. Banho era de bacia. Então, coisas que a gente nem imagina, né? Então, e não era lugar nenhum distante, era em São Paulo, capital mesmo. Olha. Então, a minha avó morava num lugar, meus pais também estavam, a gente cresceu ali, sem uma estrutura de saneamento básico, ou no mínimo, para uma sobrevivência. Mas meus pais eram muito esforçados, muito trabalhadores, né? E minha mãe, principalmente, trabalhando de doméstica, de faxineira, sempre foi muito batalhadora. E vendo todo o sofrimento da minha mãe, eu sempre quis um dia dar uma oportunidade de que ela tivesse uma vida melhor. Uhum. E nós éramos em 5 irmãos. Eu falo éramos porque um já faleceu. E a gente começou a trabalhar muito cedo, até pela situação de vida dos meus pais, da minha mãe em particular. Minha mãe sofreu 2 acidentes que deixaram ela bem debilitada. Ela foi atropelada por ônibus. Outro, ela trabalhando numa fábrica, teve a mão perfurada por um aparelho da empresa. Ela perdeu a mão. Meu Deus. E mesmo com tudo isso, ela nunca deixou de trabalhar. Então, a minha mãe é minha referência, é minha inspiração. Então, meu sonho sempre foi dar uma condição de vida, né, para eles. Com muito custo, eles conseguiram comprar uma casinha, né? E quando a gente mudou para essa casa, né, era um terreno gigante com 3 cômodos, quarto, cozinha e o banheiro, né, que era fora. E quando a gente mudou para esse lugar, achando que era uma coisa bacana, que a gente, enfim, ia ter uma casa legal, nós descobrimos que ele era no meio de um lugar onde existia um alto nível de marginalidade, de tráfico, enfim, era um lugar de alta periculosidade. Então, nossa, e só quem passa por isso que sabe que é difícil, né? Então, a minha mãe tinha muita preocupação, meus pais, né, da gente conviver ali naquele meio, né? Uhum. Então, eu cresci muito dentro de casa, mas sempre com o sonho de estudar, de ser alguém, de dar uma condição de vida bacana para os meus pais. Uhum. Então, a minha história, ela eu costumo dizer que é uma história de uma pessoa que teve tudo, absolutamente tudo para dar errado, né? Porque eu cresci ali vendo pessoas mortes todo final de semana, quando logo que a gente mudou lá era tiroteio, era morte, vendo... Eu me lembro que... E você tinha quantos anos? Quando eu mudei para esse lugar, eu tinha 5 anos de idade. Meu Deus. Né? Uma criança vê isso, né, gente? Eu cresci vendo isso, porque o lugar não mudou, né? A evolução foi acontecendo, mas o lugar sempre teve esse vira hereditário, né? Uhum. Mas os meus pais conseguiram, eu falo que eles são vitoriosos, eles conseguiram dar uma condição de vida com muito esforço, muito trabalho, para a gente seguir o nosso caminho. Meus irmãos, nem todos conseguiram estudar, porque tiveram que trabalhar desde muito cedo para ajudar na família. Nós éramos 6 filhos, né? Uhum. E eu também comecei a trabalhar com 12, 13 anos, né? A gente já foi para o campo a trabalhar. E com muito, muito, muito sacrifício eu consegui entrar na faculdade. Na época, meu pai achou um absurdo, porque filho de pobre fazer faculdade, você tem que trabalhar para ajudar. Uhum. E eu enfrentei o meu pai, eu enfrentei todas as condições sociais que a gente tinha. Eu ouvi muito, muito que pobre não tem faculdade, que pobre não tem que estudar, tem que trabalhar. Eu ouvi muito isso, né? Como se fosse limitado, né, gente? Ai, que ignorância. Desculpa perguntar, Carmen, mas você fez uma faculdade pública ou particular? Particular. Particular. Na época que eu fui prestar vestibular, era muito difícil. Eu tinha colegas que estudaram comigo, que já tinham prestado 4, 5, 6, até 10 vezes para entrar numa pública, para conseguir uma vaga numa USP da vida. Era tudo muito difícil. E eu vim de escola pública, eu vim de uma escola que ela não me deu base para Sim, é muito prestar difícil, o vestibular. Né? Na minha época não tinha as facilidades que tem hoje. Até as pessoas que fazem, né, uma escola, um ensino médio particular, às vezes até cursinho, às vezes já é difícil entrar numa pública, então imagina quem às vezes veio de uma escola bem mais simples, com um ensino bem básico. Mas por que eu te fiz essa pergunta? Porque às vezes, né, as pessoas olham a situação ali, né, vê se tenta passar numa pública, não consegue e já para ali, desiste ali. Eu nunca desisti, né? Então, do meu sonho. Você foi atrás, que legal. Como eu ficava muito em casa, né, porque eu sou filha única de 5 homens, né, eu sou a única mulher. Uhum. Então eu ficava muito em casa, que minha mãe não gostava que eu fosse pra rua ver ou brincar com as crianças, né, minha mãe achava muito perigoso ali, aquele meio. E minha mãe teve muito cuidado.
E eu aprendi, meus pais, eles tinham um hábito de... Meu pai achava muito bonito, minha mãe não tinha estudo, né? Minha mãe não conseguiu ser alfabetizada. Meu pai tinha muito pouco, meu pai tinha na época até a 4ª série primária. Mas eles achavam bacana ter livro para a gente estudar. Então, eu, como ficava muito em casa, muito cedo me apaixonei por leitura, muito cedo me apaixonei pelos livros. Então, quando eu cheguei na 4ª, 5ª série do primário, eu comecei a guardar meus livros, nunca dei embora e nem joguei, né? E quando eu decidi prestar vestibular, vendo os colegas falar, é difícil, já reprovei, chorando que não passava em vestibular, eu peguei todos os meus livros, desde pequena, e estudei. Fiquei meses e meses e meses estudando aqueles livros de cor e salteado, de trás para frente e de frente para trás. E eu falei, não, eu não tenho, minha família não tem como pagar um cursinho, eu não tenho dinheiro para pagar cursinho, eu vou estudar o que eu tenho. Então, foi o que eu fiz. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu falei que ia prestar vestibular, né, meus pais levaram um choque, mas como, tal? E eu prestei, eu me lembro que eu passei em 8º lugar na faculdade que eu prestei. E aí passar, na época foi de menos, né? A grande pergunta é como você vai pagar? Eu não fazia ideia. Eu sabia que eu queria estudar, mas eu não fazia ideia. E minha mãe foi a grande alicerce nesse caminho, porque, como eu disse, minha mãe trabalhava de faxina e ela trabalhava de limpeza num consultório dentário. E o dentista que ela trabalhava era amigo do dono da faculdade. Então, eles conversando, ele conseguiu uma bolsa de 20%, que era o que ele podia dar na época, mas eu tinha que trabalhar na biblioteca da faculdade. E aí, se eu trabalhasse, eu conseguia a bolsa integral. E eu fui para a faculdade e fui fazer isso. E no meio do curso, estudando, eu conheci um dos alunos que estava lá desesperado. Eu sou gerente do Banco Nacional e a minha assistente foi embora, tarará, tarará. E aí, enfim, ele me ofereceu um emprego. Ele falou, olha, a vantagem de trabalhar no banco é que depois de X tempo, você consegue a bolsa 100%. Eu falei, nossa, uau, né? Não era ruim trabalhar na faculdade, mas eu trabalhava em biblioteca, por mais que eu gostasse de livros, não era a minha área, né? Sim. E eu sonhava realmente em condições de vida para minha mãe. E eu fui trabalhar de assistente desse rapaz. Em 3 meses eu fui promovida e fui fazendo carreira, consegui a bolsa de estudo 4 anos, porque a bolsa 100%? Era por 100%, porque 50% que era por mérito, né? Então, Legal. eles me davam bolsa de 50%, os outros 50% eu pagava. Eu tinha um emprego. Sim. E aí eu tinha mais um percentual que minha mãe tinha conseguido de 10% da faculdade. Eles não me tiraram, mesmo eu me desligando da faculdade, eles conseguiram manter esse desconto, mais o desconto da faculdade, dava 60% de desconto lá da empresa. E os 40% não pesou. Então, eu consegui ainda ajudar minha família em casa. Legal. Então, foi com muita luta, muita batalha que eu me esforçava, porque se eu tivesse nota baixa, a empresa tirava a minha bolsa, então eu também tinha isso. Então, com muita luta, eu consegui fazer a faculdade. Aí você perguntou como eu cheguei no Instituto Nanquim, né? Como eu era muito presa em casa, eu era uma pessoa muito tímida, eu sofri abuso sexual quando pequena. E aí, os meus... uma vizinha achava um absurdo eu ficar presa em casa, não ter uma vida social, né? E ela participava de grupo, de coordenação de grupo de jovens na igreja. E um dia ela falou com a minha mãe, eu posso levar ela no grupo, né? Então, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fui participar de um grupo de jovens numa igreja católica. E lá eu aprendi tudo sobre responsabilidade social, sobre voluntariado. Eles tinham muitos programas dentro dessa paróquia, né? E tudo que eu sei sobre responsabilidade social e ajuda, eu aprendi lá e eu me descobri, né? Eu me descobri muito dentro desse trabalho. E o fato de você estar passando por uma situação, né, muito delicada dentro de casa, você levava isso para as outras pessoas para te ajudarem? Nunca levei a minha história de vida, o que eu passei, o que eu vivi, eu nunca contei para ninguém. Eu só fui falar da minha história de vida depois de adulta e de casada. Nossa, né? Gente. Então guardar isso, né, a vida inteira. Eu passei por isso e eu segurei, eu não quis realmente dividir isso com ninguém e por isso eu fiquei uma pessoa amarga, eu fiquei uma pessoa deprimida, uma pessoa triste. E essa vizinha me levou e deu certo. Em pouco tempo também me convidaram, 1 ano ou um pouco mais, me convidaram para coordenar o grupo de adolescentes e jovens daquela paróquia. E aí eu fui aprendendo lideranças, como liderar, como coordenar. E eu fui me descobrindo e fiquei lá. Até os meus 25 anos nesse trabalho.
até quando eu me casei, né? E aí, quando eu me casei, eu me formei de um lado, meu marido se formou de outro, que ele também estudava, e nós fundamos uma empresa. Carmen, só um minutinho, só para te cortar, porque assim, gente, eu queria voltar num ponto importante aqui, Carmen, que você falou, né, que a sua vizinha te chamou para ir até a igreja, e foi lá que tudo aconteceu, que foi dali que surgiu a semente, né, de tudo isso que você criou hoje. Sim. Por que eu gosto de focar nessas partes? Porque, gente, às vezes é um convite que você faz, uma mão que você estende para uma pessoa que muda a vida dela. Então, assim, eu já falei isso em outros episódios, né, de pessoas também que vieram aqui como meus convidados, que tiveram uma pessoa na vida que convidou para ir, seja uma igreja, seja uma palestra, seja alguma coisa que vai talvez tirar a pessoa de uma situação ali que ela sozinha não sabe sair, e trazer um conhecimento, conhecer pessoas novas, conhecer projetos novos. Então, seja você essa pessoa que convide a vizinha, sabe, gente? Não tem mal nenhum, né? A gente convidar. E se a pessoa não quiser ir, aí o problema é dela, mas a gente tem que fazer esse papel, sabe? Sim, sim. E a minha vizinha, ela era do grupo de casais, do encontro de casais da comunidade, lá da igreja na época. E com o tempo ela teve que se afastar, porque o esposo ficou doente, o esposo teve um problema de saúde muito sério, eles tiveram que se afastar da igreja e eu continuei a caminhada lá, né? Tá Então vendo? foi onde eu descobri tudo que eu sei hoje, eu posso dizer com muita segurança, eu aprendi nesse período que estive lá. Legal. Nessa paróquia, coordenando o grupo de jovens. Então, eu aprendi muito com eles, muito. E, enfim, aí eu casei, de um tempo depois eu decidi que eu já sabia tudo, meu marido também, a gente foi abrir uma empresa, né? E a empresa, a gente ficou, acho que uns 5, 6 anos e a gente quebrou, porque a gente era ingênuo, a gente era imaturo. A gente achou que com a faculdade que eu tinha feito, fiz comunicação, ele fez administração, a gente já sabia tudo e não é. Nenhuma faculdade ensina empreendedorismo, né? Vamos falar a verdade. A gente achou que já a gente era empreendedor, a gente tinha muito boa vontade, mas depois de alguns anos nós quebramos por ingenuidade. Muita gente enganou a gente e pessoas assim de... empresas de comunicação muito importantes e reconhecidas no mercado nacional nos passaram a perna, nos roubaram mesmo, roubaram no sentido da palavra mesmo, nos tiraram todos os nossos ganhos, as nossas economias, e a gente foi acreditando ao ponto de perder tudo, inclusive perder a nossa casa, que era própria, porque eu trabalhava em banco, meu marido também. E a gente conseguiu construir uma casa confortável, uma vida confortável. E com essa perda, a gente perdeu tudo. Porque tivemos que vender a casa, tivemos que vender carro, tivemos que tirar nossos filhos da escola particular. A gente chegou num nível você já que a gente... tinha filhos, então. Quando eu saí do banco, eu já era casada, né? Quando eu saí do banco, eu fiquei no banco uns 10 anos... Eu já estava casada, meu esposo também trabalhava em banco há mais tempo que eu conheci ele no banco. E a gente achou que sabia tudo. Nós casamos, tivemos 2 filhos e a gente conseguiu com o nosso salário. Eu entrei como assistente e nesse período conseguia chegar à gerência, né, executiva, e meu marido também era gerente executivo. Então eu tinha um bom salário, eu tinha uma boa condição de vida. Como que foi para a sua família, assim, principalmente, né, o seu pai que falou para você que estudar, né, era bobagem, que não era coisa para vocês. Como que foi para ele quando você chegou nesse cargo aí de gerência? Olha, os meus pais tinham muito orgulho de mim, né? O período que eu me... Acho que foi uma briga muito grande entrar na faculdade, porque meu pai ficou 1 ano sem falar comigo, porque achava que principalmente mulher estudar, ele achava o fim da picada, né? Meu pai não tinha muito estudo, ele tinha só até a 4ª série. Minha mãe não tinha, mas para ela, poxa, eu não sei nem ler e escrever direito e minha filha está na faculdade. A minha mãe, o olho brilhava, minha mãe chorava quando falava. Minha filha está na faculdade, chorava de emoção, de alegria de ver um filho bem realizado em educação, né? Minha mãe tinha muito orgulho de mim. E minha mãe me ajudou muito em todos os sentidos na minha formação na faculdade. Às vezes tinha um que ela aperto. pôde presenciar tudo isso. E com o dinheirinho dela, eu não tinha, para ter uma ideia, quando eu decidi fazer o vestibular, eu não tinha dinheiro. Eu estava desempregada praticamente, eu não tinha dinheiro para fazer a matrícula. Eu tinha que fazer a matrícula e o primeiro pagamento de mensalidade. E eu lembro que minha mãe fez um empréstimo, falou, não, você vai entrar na faculdade, ou depois eu não sei.
Mas você vai entrar na faculdade, eu vou conseguir um empréstimo, você vai pagar a primeira mensalidade, a matrícula. Você não vai parar, você não vai deixar de perder essa oportunidade. Minha mãe chorou, minha mãe ajoelhou no chão, agradecendo a Deus. Então, minha mãe foi uma base muito importante na minha vida. Meu pai ficou quase 1 ano sem falar comigo, por eu estar estudando, né? Mas com o tempo, eu fui crescendo, fiz as amizades dentro da faculdade, fui trabalhar em banco, e eles se tornaram muito orgulhosos de mim. Eles ficaram com muito orgulho. Poxa, minha filha é gerente de banco, olha, minha filha trabalha em banco, minha filha é isso, minha filha é aquilo. E aí foi quando a gente, eu tinha 10 anos de banco, meu marido acho que tinha quase 20 anos que ele trabalhava no banco, ele começou muito novo no banco. A gente, os dois, fez faculdade, acharam que estavam prontos para o mercado e depois de alguns anos, acho que 5 anos, 6, nós quebramos a ponto de perder tudo. Não por incompetência, mas por ingenuidade de acreditar nas pessoas que tinham mais experiência com a gente. Então, a gente acabou tendo que vender tudo para pagar as despesas que ficaram, né, de uma série de coisas do nosso trabalho. E aí, sem nada e sem emprego, porque nosso trabalho era a nossa empresa, nós tivemos que fechar a empresa, pagar as pessoas que prestavam serviço para a gente e ficamos muito mal financeiramente. E aí, resumindo a história, a gente foi parar em Indaiatuba, que é a cidade onde eu vivo hoje. Nós dois desempregados, e os meus pais falaram, vão para lá e alugam um lugar, a gente ajuda os primeiros meses, com o supermercado, com tudo. E foi um tempo difícil, né? Foi um tempo difícil, eu tinha muita vergonha de pedir ajuda. Então, assim, 2 coisas nesse período aconteceu muito, muito significativa para a nossa vida. Primeiro, que quando eu era executiva bancária, eu tinha muitos amigos, eu tinha família que, uau, né? E depois que a gente perdeu tudo e a gente quebrou, sumiu todo mundo. Então, aqueles que estavam ali já não... Nessas horas que a gente vê, né? E segundo, que a gente quebrou tão feio que a gente teve que vender móveis para comprar comida para dentro de casa, tivemos que vender coisas, né? Ainda tá com 2 crianças, E 2 né? crianças. Então, a gente chegou ao ponto de abrir o armário e não ter comida, ter luz cortada, água cortada. E ao ponto de ter que catar latinha na rua para comprar pão para os meus filhos, porque eles abriam o armário, eu tô com fome, mãe, tem alguma coisa para comer, um pão, uma bolacha? Meu marido, ele tinha, eu me lembro, R$2 por dia, porque ele ficou em São Paulo procurando um emprego e eu fiquei em Indaiatuba com os meninos para tentar nos organizar lá. E aí ele tinha R$2 por dia. Com esses R$2 ele comia um pão com ovo ou um pão na chapa e um café, que na época dava para esses R$2, né? Hoje pra você isso. não compra uma água, né? Na época R$2, eu lembro como se fosse ele guardava R$2 por dia. E aí ele ia lá para casa dos meus pais e à noite ele jantava. Minha mãe ofertava uma janta e tal, mas sem saber da real situação da gente. Nossa. Então foi um período muito difícil, né? E foi quando a gente abriu, eu trouxe um pouco da minha formação e a experiência que eu tinha adquirido nos encontros de jovens. Eu comecei a ver crianças na rua, crianças ali perto de pessoas querendo oferecer drogas e tal. E aí, conversando com meu marido, eu falei, gente, olha, é uma dó essas crianças aí, né, correndo risco e tal. E a gente começou a convidar as crianças para dentro de casa. Meu marido era músico, né? Ele, apesar da formação dele, ele era músico, ele gostava muito de música, ele tocava violão, guitarra. Então, ele ensinava música, começou a ensinar coral, né? Trabalhar as vozes. Aí foi aparecendo um colega aqui, outro colega ali, e a gente fundou uma ONG. A partir daí, Para tudo, Carmen. Para tudo, porque assim, você estava no fundo do poço. Sim. Você não tinha nada para oferecer nem para os seus filhos. Não. E você ainda queria abraçar mais crianças para dentro da sua casa. Queria você fez isso. Sim, nós fizemos. Aí o meu esposo... Você não existe, cara. Não, é incrível, né? Assim, eu conheço a história da Carmen, mas não nos detalhes, igual a gente está conversando aqui. E você trazer uma criança para dentro de casa, sabendo que você não está conseguindo nem dar conta dos seus filhos... isso é uma coisa que a gente fala, né? Coração de mãe. Né? E que bom que seu marido também entrou nessa. Né? Te apoiou. Sim. Que lindo. A gente começou a levar. E muitas vezes as crianças chegavam e não tinha nem para meus filhos comer, né? Então a gente começou com
meia dúzia de crianças. Em um mês a gente tinha 30 crianças. Em 4, 5 meses eu tinha 80 crianças. A minha casa foi destruindo. E aí os vizinhos começaram a ver aquilo, começaram a ajudar. Então, a padaria da esquina ficou sabendo do trabalho, começou a doar pão para a gente fazer lanche para essas crianças. Um outro vizinho começou a doar uma coisa. E aí a construção da instituição foi acontecendo. E a gente conseguiu aí documentar, até a contabilidade surgiu, não, vamos documentar, não pode ser informal assim. E nós fizemos uma instituição constituída de 200, 300, 1000% amor. Ela começou com muito amor ao próximo, mesmo de verdade. Foi um olhar, né? Um olhar carinhoso para a criançada do bairro. Nossa, e nós chegamos ao ponto de ser consideradas uma instituição referência da região até, né? Porque o nosso, a gente muitas vezes não tinha. E a gente começou a receber doação de lanche, começou a receber doação de alimentos, o supermercado começou a doar coisa para a gente fazer comida, porque aí começou a virar contraturno escolar, a coisa começou a crescer. E aí ainda essa semana a minha filha estava conversando comigo e eu não sei o que a gente falava. Ela falou: mãe, eu fui em tal lugar e vi uma coisa que eu achei desagradável e eu me lembro que às vezes chegava a doação em casa de lanche, de comida, assados, e você olhava pra gente e falava: é da ONG, não é nosso. Não mexa porque não é nosso. O que não é nosso a gente não mexe. E eles não mexiam. Às vezes a gente não tinha nem o que comer em casa, mas não podia mexer no que era para as crianças atendidas no projeto. Sim. É porque a sociedade fez um papel muito importante ali de contribuir para vocês. Sim. E vocês estavam honrando isso, né? Mesmo com nada na geladeira, eu falava: não é nosso. Mesmo então, sendo um alimento, né? Mesmo sendo alimento, eu falava... é honesto, não tem jeito, eu falei, né? não é nosso, filha. A gente vai ficar com vontade. A hora que eu assar, a hora que eu fazer o lanche, vocês vão sentar com as crianças, que vocês também participam do projeto, vocês vão comer juntos. É bom que você já educou, né? Dessa forma também. Sim. E a minha filha falava com orgulho: nossa, mãe, a sua postura foi tão bacana, né? E eu trago isso para mim. A gente falava um pouco sobre isso esses dias. Então, eu sempre ensinei: o que não é nosso não se mexe, né? E, enfim, a instituição cresceu, a gente conseguiu sede, a gente conseguiu muito apoio, a gente se tornou referência, conseguimos convênios do governo federal, conseguimos convênios que encaminhamos um jovem para fazer intercâmbio na Inglaterra, então ficou uma coisa bem legal. Isso nós começamos em 2005, 2006. Em 2010, meu esposo faleceu, né? Ele teve um aneurisma de aorta. Meu Deus. E 3 meses depois, meu pai teve um AVC. E nesse tempo, foram 5 pessoas da minha família que faleceram. Nossa. E aí... Pior que sim, a gente passa, né, por altos e baixos na nossa vida. Mas... nada supera o luto, né? Eu acho que assim, o luto, na minha opinião, é uma das piores dores que tem. Principalmente quando envolve alguém que convive, que estava com você, que te apoiava, né? A primeira pessoa a falecer foi minha mãe. Aí 9 meses depois faleceu meu esposo. 3 meses depois. Perto. Então, entre o falecimento da minha mãe e do meu esposo, no meio desse caminho, meu pai teve derrame e ficou deficiente. E meu irmão, 1 ano depois, faleceu também. Ele tinha um irmão que tinha distúrbio bipolar, né? Nossa. Faleceu porque ele tomou uma dose grande do remédio dele. E aí teve sobrinha que faleceu. Enfim, nós perdemos 5 pessoas. E eu falei, né, para o pessoal que eu tinha convênio com o governo: olha, eu preciso cuidar dos meus filhos. Os traumas são muito grandes das perdas. Lógico. E eu entreguei. A gente não é feita de ferro também, né? E eu me afastei do projeto, fui cuidar dos meus filhos. Mas o projeto não parou sem você? Não parou, ele continuou, porque eu sempre deleguei bem, né? Isso é importante, né? Tava falando com você sobre isso antes da gente começar a gravar aqui, gente. Quando a gente delega tarefas, né? E a gente confia nas pessoas que estão ali no nosso projeto ou na nossa empresa, a gente pode passar por momentos, talvez uma viagem ou momentos difíceis, né? Que seja um luto, uma doença, alguma coisa, com mais tranquilidade. Sim. Então, por isso que é importante a gente delegar, né? Olha que... Acho que o pessoal estava preparado para assumir, e aí eles deram um pouco uma cara diferente da que eu tinha. Então, a instituição continuou de alguma forma, né? Eu também, depois que saí, procurei não ficar sabendo muito, porque eu tinha que cuidar da minha família. Lógico. Mas aí, um tempo depois, surgiu a necessidade de treinamento daquilo que eu tinha implantado. Começou a surgir instituições, começou a surgir pessoas
que não tinha conhecimento de técnico e administrativo, de gestão de instituição. E isso eu fiz bem, né? Eu fiz, depois que fundamos a ONG, eu fiz muitos cursos sobre isso. E aí surgiu o Instituto Nanquim, que ele começou a princípio com um instituto cultural que treinava e capacitava líderes de instituições ou de comunidades na gestão de projetos, na gestão de ONGs. Eu comecei assim. E aí, isso em 2014, eu fui seguir esse caminho, e aí foi surgindo a necessidade de projetos para os bairros, para os lugares, e foi quando a gente começou a implantar os projetos próprios, né? E aí virou de novo uma nova instituição, mas não agora uma ONG de atendimento social, mas sim um centro cultural, onde todos os nossos trabalhos são gratuitos. Então, todas as pessoas que são atendidas no projeto não pagam nada, é totalmente gratuito. Não deixa de ser social também, né? Um centro cultural, mas também é social. Vocês atendem. Então, a gente atende com cursos de dança, de música, contação de história, circo, economia criativa, economia solidária. Então, é um projeto que ele usa a cultura como ferramenta de inclusão, né? De inclusão cultural, e não vou falar social, porque se eu falar aqui de assistência social é uma coisa mais assistencialista, Sim. que doa, que dá cesta básica e tal. Não é o nosso caso, a gente não doa essas coisas. Mas vocês curam vidas através de toda essa cultura, né? A gente trabalha mais na questão de autoestima da pessoa, no bem-estar da pessoa. E essa é mais ou menos a nossa história. E a gente tinha um projeto chamado Acesso Livre, que era um projeto que ele levava a curso de música, canto, instrumentos, de circo, de contação de história, de dança. A gente criou esse curso só para pessoas com deficiências, que eram cadeirantes, cegos, pessoas com limitações. E aí, um belo dia, chegou uma moça que tinha tido um AVC, né? E ela não estava andando direito, não falava direito, tinha ficado na UTI muito tempo, e o local onde ela era atendida, né, o posto de saúde, falou que a parte de fisioterapia não tinha mais o que fazer, né? Não tinha muito mais o que fazer, que talvez o nosso trabalho fosse mais útil para ela do que a própria fisioterapia. E foi aí que chegou no instituto essa moça que nós atendemos, que foi a Camila, né? Acho que é a forma de passar a bola para você. Perfeito. Minha maior tristeza foi o AVC. Quantos anos você tinha? 28. 28. O AVC acabou comigo. E super jovem, né? E a gente às vezes acha que, né, por ser jovens, a gente não tá sujeito a nada. Depois que eu tive, conheci várias histórias de outras pessoas muito jovens. É mais normal que imaginamos. É que a gente não fica sabendo, né? Mas tem muitos casos mesmo. Então, fiquei 15 dias na UTI. Quando eu voltei para casa, fui direto para casa dos meus pais. Eu era casada, né? Mas você ainda morava com os seus pais ou não? Não. Ah, você já morava com seu esposo? Sim, sim. Eles acharam melhor o meu ex-marido e eu irem para lá. Sim, para poder auxiliar, né? Isso, Porque ele trabalhava e meu pai é aposentado. Ah, entendi. Então, um tempo ele cuidou bem de mim, mas eu não falava nada, não conseguia andar. Eu fiquei com o rosto tudo torto, babava dia e noite. Você precisava de cuidados muito especiais, então, quando você voltou. Você tem irmãos também, Cá?
um irmão. Mais velho ou mais novo? Mais novo. 15 anos de diferença. Ai, bastante. Então ele era pequenininho quando aconteceu? Só tô tentando fazer conta aqui, gente. Quantos anos ele tinha? 15. 15. Mas era pequeno, era uma criança ainda, né? Um adolescente. Meu irmão me ajudou muito. Que belezinha. Ele falava para eu ficar palavras, para eu repetir uma graça. Que bom. Então, depois de 3 meses, nesse período, quando eu tive o AVC, eu tive uma melhora muito grande em 3 meses. Você estava fazendo fisioterapia na sua casa, tudo? No Delfim, da minha cidade. E fono, eu tive uma melhora do jeito que eu tava, né? Muito grande. Mas aí, estacionou. Eu não melhorava mais daquilo que eu... Da sua evolução. Sim, né? sim. Mas quando você teve essa melhora, você já estava falando e andando? Não. Ainda não? Não. Teve uma melhora, mas parou ali. Entendi. Quando eu comecei a sofrer agressões por parte do meu ex, ele sem paciência, já dormia separado de mim, ele dormia na sala, e isso foi me fazendo minha autoestima ir lá embaixo, no chão. Poxa vida, eu não sou mais mulher para ele. E nesses primeiros 3 meses, ele não teve nenhuma reação desse tipo? Não, cuidou. Acho que ele foi vendo que não estava mais evoluindo, perdeu a paciência, foi desistindo do casamento de vocês e descontou em você que, né, teoricamente, não tinha poder para fazer nada ali. Sim. Nossa. Até muitos me perguntam assim, mas você não morava com seu pai, sua mãe? Como eles não viram? Isso. Exatamente. Ela era sempre longe deles. Nossa Senhora. Na frente deles, ele tratava como uma princesa. Era longe deles. Mas você não deu sinais. Eu não queria que eles... Se você quisesse pedir ajuda, você acha que até conseguiria? Sim, E por que você não quis, Cá? Olha, eu tinha uma independência emocional muito grande. Eu achava que se ele me largasse, ninguém mais ia querer ficar com... Isso. Você preferia ficar com traste, desculpa. Sim, com traste do que ficar sozinha. Exatamente. Era isso que passava na sua cabeça. Eu perdi... E isso realmente está relacionado à autoestima, né? Sim, Nossa. Eu perdi todos os meus amigos. Todo mundo. Mesma situação que a Carmen falou. Sim. Só tinha ele de diferente na minha vida. Porque meu pai, minha mãe e meu irmão, nossa, eu devo minha vida a eles. Sim. Sempre teve paciência comigo. Minha família, né? Sim, lógico. Eu não queria que eles descobrissem que eu estava sofrendo por causa dele. Nossa. Até
Aí, tava tudo bem até eu descobri uma traição. A gente tinha o mesmo e-mail no celular. E eu entrei na localização dele. Um certo dia ele falou que ia trabalhar em São Paulo, passaria a noite lá. Eu acordei de madrugada porque eu conseguia mexer no celular. Entrei na localização sim, dele. Deu no motel. Nossa. E aí comecei a fazer barulho com a boca. Meu pai e minha mãe levantaram. Eu mostrei para eles. Nossa, tá. Quando ele chegou, 12:30, minha mãe mandou ele me embora. Ele aceitou de boa, só juntou as roupas dele e foi sem falar nada. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Seja bem sincera comigo. Você falou que sofreu agressão física. E depois você teve, né, essa descoberta aí que pra você deve ter sido muito ruim. O que doeu mais, a agressão física ou a decepção? A decepção. Né? Gente, olha isso. Isso é muito forte. Às vezes, isso é importante a gente falar, sabe, Ká? Porque às vezes as pessoas acham que só porque elas estão te gritando com você ou mentindo pra você, elas acham que elas não estão te fazendo mal. Ai, mas eu nunca encostei um dedo em você, porque eu sei que eu tenho muitas amigas e eu já passei por isso, pro relacionamento tóxico. Sim. E a gente, às vezes, olha pra situação e fala assim, mas ele nunca bateu em mim, então eu nunca fui agredida. Só que tem coisas que doem muito mais e você é a prova disso, Sim. Você tá falando isso aqui pra gente. Sim. Né? Então, assim, às vezes, uma traição, uma mentira, uma pessoa que fale alto com você, que te xingue, que te humilhe de alguma forma, dói muito mais do que se você tivesse uma agressão física. Eu me sentia um lixo. Imagina. Um lixo. Sem... A pessoa que deveria estar cuidando de você. E como foi para os seus pais isso? O que... Eu imagino, né, que eles ficaram com raiva e tal, mas... Sim. Gente, eu não consigo nem imaginar a situação. Meu pai, até hoje, nem consegue ouvir o nome dele. Eu imagino. Eles têm uma raiva dele tremenda. E até hoje, ele não me deu o divórcio. Nossa. Vamos fazer um apelo aqui. Faz 3 anos. Em 3 anos, ele... o relacionamento tóxico, ele tem isso, né? Sim. Não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Sim. É a vingança que ele... É a única vingança que ele pode dar pra você, cara, mesmo você não ter feito nada, né? Lamentável, né? Então, assim, torço pra que isso se resolva algum dia, né? Sim. Que as pessoas mudem, porque não é fácil. Não é fácil. Sim. E, querendo ou não, se sente que você ainda tá presa àquilo, né? É uma situação muito desagradável. Sim. Mas, cara, você já tava frustrada por não estar conseguindo mais evoluir ali, né? Sim. Com a física, com a fono. Sim. Ainda depois dessa, como que você conseguiu lidar com toda essa situação? Aí, eu piorei ainda mais. Nossa. Até cheguei a pesquisar na internet formas de se matar. Eu costumo ser assim. Tem aquele ditado, né? Com saúde,
o resto a gente corre atrás, né? Sim. E quando não tem saúde, com limitações, eu precisava ter um sinal de Deus, uma ajuda enviada por Deus. Eu precisava ter alguma coisa para me erguer de novo, sabe? Uhum. E eu orei. A minha fono indicou o projeto Acesso Livre, que ela achou na internet. Uhum. Mandou eu ir lá. Eu conversava muito com a minha fono pelo WhatsApp. Uhum. Ela me indicou para eu ir lá. Eu orei, Senhor, me dê uma luz, senão eu vou acabar com a minha vida. Eu não aguento mais. Nossa, que forte isso. No outro dia, aí eu já estava andando mancando, mas andava. Uhum. Aí eu cheguei lá no projeto e a minha vida mudou completamente para melhor. Que é o mesmo projeto da Carmen. A Carmen foi aquela fichinha dela que pegou na mão e ajudou. Olha. Isso que ela fez comigo. Me acolheu, me deu carinho, amor, confiança. Ela sempre... Você consegue. Me bota pra cima o tempo todo. Tá aí no projeto, eu fui fazendo aulas de circo, música, contação de história, fiz teatro. Foi só a minha vida andando para frente e foi uma bênção de Deus. Não faltei nenhum dia. Desde que ela está com a gente há 3 anos, ela nunca deixou de ir um dia. Ai, na que chuva, lindo. no sol, na tempestade, naquele calor ardente. Isso é entusiasmo, é alegria daquilo que você está fazendo. Ela não né? mora perto, ela mora longe e ela faz questão de ir a pé, caminhando, porque ela realmente vibra muito de alegria com o fato de voltar a andar. Então ela anda muito. E foi através do projeto que você teve essas melhoras. Sim, com certeza. Eu pedi tanto para Deus me enviar pessoas boas na minha vida. Ele tem feito tudo que eu peço. Ai, que lindo. Hoje, a Carmen, toda reunião, ela me leva. Faço a academia, cuido do projeto de Artes Saberes. É uma honra para mim, muito grande, ajudar outras pessoas, mulheres, que muitas delas sofreram, em qual eu tenho amor. Eu aprendi. Assim como ela estendeu a mão, você estende para outras mulheres hoje. Eu tô aprendendo as coisas tudo com a Carmen. Que linda. Ela foi um anjo
que Deus pôs na minha vida, ela me inspira muito. Ai, meu Deus. Toda vez que eu ouço a história dela, eu me emociono toda vez. Já ouvi essa história Várias. mas toda vez que eu ouço, tem inspiração para mim. E né? Não tem como, Sim, gente. Vocês duas são inspiração. E, Ká, quando você estava ainda na casa dos seus pais, antes de conhecer o projeto, quando tudo aquilo aconteceu, você acreditava que você ia estar aqui hoje num podcast, andando, falando? Olha, eu não acreditava ter nada disso. Eu achava que eu ia ficar para sempre na cama, dependente para tudo. Porque eu usava fralda, sonda. Eu imaginava que eu ficaria... Ia acabar assim. Isso. Mas depois que eu conheci a Carmen... Mas você lembra que você falou com Deus, né? E você falou pra ele, se for pra continuar assim, me leva, né? Porque eu não consigo mais ficar aqui. Sim, com certeza. Então, assim, o fato de você estar aqui, Ká, é a prova de que Deus ouviu sua prece. Sim. Nossa, eu arrepiei inteira aqui agora. Porque só ele tinha o poder de fazer isso. Só que, como a gente é feito de matéria, né? Você precisava também de uma pessoa para te incentivar aqui na mente. Sim. Porque é através dos nossos pensamentos que a gente vai criando, né? Eu gosto muito de falar disso, né? Eu sou muito dessa pegada, assim, holística, enfim. Mas por que eu gosto de falar disso, gente? Porque quando você estava na casa dos seus pais ali, passando por tudo aquilo, você acabou de falar, você não acreditava que isso era possível. E é por isso que você não melhorava. Quando você se conectou com alguém que mudou sua cabeça e falou assim, você pode sim. Exatamente. Aí as coisas começam a acontecer. Gente, isso é fantástico. É fantástico. E ela teve de inspiração também outras pessoas, porque tinha outros cadeirantes que chegavam lá, outras pessoas com limitações. Mas é interessante, porque é muito primeiro de acreditar em si mesmo. Sim. Né? Ela acreditou nela. Em primeiro lugar de tudo isso, acho que a gente falou várias vezes aqui, mas eu gosto de frisar que a base de toda a transformação da minha vida, da vida da Camila, foi Deus. Porque se a gente não tivesse essa conexão, essa ligação com as coisas de Deus, nem eu mesma acreditaria em mim, né? Então, eu desde que comecei a falar, disse que a minha inspiração começou no aprendizado da igreja, que foi quem me deu uma direção. E eu não estou falando aqui de placa, eu estou falando de Deus. Então, é diferente a sua religião, porque eu sou católica de carteirinha, mas a Camila é evangélica. Sim. Nós somos de lugares diferentes, mas a nossa base ali, concreta, né? O nosso pilar é Deus. Sim, né? Então, exatamente. Nós não fazemos nada sem antes falarmos com Deus, né? E quando eu tive inspiração para iniciar o projeto dentro da minha casa, abrir as portas da minha casa por crianças que eu nem sabia quem era, dentro da minha casa, aquilo foi Deus. Eu tenho certeza que Deus agiu em mim. Eu não tinha muito, mas o pouco que eu tinha, eu queria partilhar. Então, tudo eu acho que é direcionamento de Deus. E quando ela diz, olha, eu pedi para Deus, né? Para Deus me mostrar um caminho, senão no outro dia eu ia tirar a minha vida. Eu creio que essa oração foi tão forte, tão forte, tão forte. E ali nesse momento, quando ela diz, o projeto me salvou, eu acho que é um direcionamento de Deus mesmo, não vai ali, que ali vai dar certo, né? Então Deus nos inspira a tomar algumas atitudes. Com certeza. Nós tivemos muitas pessoas participando do projeto, mas poucos foram os que de fato quiseram continuar e quiseram a transformação na sua vida. Então Deus nos inspira. Mas se a gente não tiver o básico, que é a gente querer e a gente acreditar que tudo é possível, não, você pode fazer o que for, que não vai adiantar. Não adianta nada. Eu acreditei que a minha vida podia mudar. É que assim, sabe que eu enxergo também, Carmen? Como você passou, né, por momentos muito difíceis, a Cá também,
Então, vocês sabem da importância que é alguém te ajudar. Sim. Então, quando você ajuda alguém, você sabe que se não tivesse alguém para te ajudar lá atrás, você também não teria conseguido. Então, assim, é importante a gente ter pessoas, né? Então, um dia a gente ajuda, no outro a gente é ajudado e vice-versa. Então, assim, por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui. Sim. Às vezes as pessoas acham que elas não podem ajudar com nada. Mas eu não tenho condições, não tenho dinheiro para doar. Gente, não é sobre dinheiro que a gente está falando aqui. Não é sobre dinheiro. Não é? E quando você fala de ajuda, que você pode estar falando, às vezes, eu posso te ajudar como? De repente, você pode me ajudar me ouvindo, com uma escuta, porque de repente eu só preciso falar. Às vezes uma mulher que ela sofre violência dentro de casa, e hoje eu compreendo muito isso, tudo que ela precisa é falar. E às vezes ela tem medo, né, de falar com alguém próximo. Você não precisa falar nada, você só precisa ouvir. Então não precisa ter nada em mãos, eu não tenho nada para dar. Você tem muito para dar, um abraço, um carinho. Que é o Cacá falou que ela precisava, né, de amor, carinho. Então, eu acredito que no nosso caso, como você disse, a gente não tinha nada, né? Mas a gente deu o que a gente podia na época para ela, que era carinho, acolhimento, amor, né? Toda a equipe tirou a história dela. Poxa, mas ela é nova, né? A equipe que trabalhou com ela na época, ela é muito nova. Ela pode, sim, né? Uma pessoa carismática, uma pessoa, mesmo sem ela não falava praticamente nada. Hoje ela fala bem aqui, né? Ela chegou sem falar quase nada. Ela chegou quase não andando, ela chegou com um nível de mancar, assim, mancando muito grande. Então, tudo só foi possível porque ela também quis essa transformação. Ela acreditou que ela poderia ter a vida transformada, ela acreditou nela que ela tinha o potencial para mudar. Porque de nada adiantaria o que a gente ofereceu se ela também não acreditasse. Eu trago muito para as coisas de... Quando Jesus falava, você acredita? Você falava assim, então você está curado. Se você acredita, você está curado. Então eu trago muito isso. Ela acreditou na transformação. Às vezes ela fala, eu fico até sem graça, né? A Carmen me ajudou. Eu acredito que eu fui um instrumento, porque quem ajudou ela foi Deus, né? Deus que fez toda a obra. Eu só fui a ponte ali para chegar. E eu fico muito lisonjeada com as palavras da Camila. Mas mais do que eu, ela acreditou nessa mudança e ela acreditou no pedido dela. Quando ela pediu, Deus, me ajuda, ele ajudou. Então ela teve muita fé no pedido dela. E ele ouviu o pedido dela. E essa transformação veio da fé dela. A fé dela transformou a vida dela. Então, eu creio muito nas coisas de Deus. Eu creio muito no poder de você acreditar muito que aquilo vai mudar e que aquilo vai dar certo. Quando a gente olha para frente e vê que tudo está nublado, que não tem mais saída, que você acha que não vai dar certo, creia. Porque a gente fala aqui de fé, de Deus. Mas tem muita gente que pode falar assim, o poder do universo, o poder do meu pensamento, seja lá o que for, que você precisa acreditar. Que nem você falou, não é sobre religião, é sobre a gente saber que tem alguém cuidando de tudo e de todos, né? Sim. E é importante a gente falar disso, gente, porque assim, tem duas formas da gente encontrar Deus na nossa vida, pelo menos da minha visão, tá? Sim. No amor... E na dor. E na dor, né? Então, assim, no amor é muito mais fácil. É por isso que é raro acontecer. Sim. E na dor, infelizmente, é a forma que a gente mais vê, né? Eu fui na dor e eu falo, gente, não desejo isso pra ninguém, sabe? Eu também. Mas, como a gente tá aqui falando disso, gente, eu acho que assim, se você puder falar de Deus com alguém, para ela não ter que aprender isso na dor. Sim. A gente poder transformar a vida das pessoas, sabe? É verdade. Eu falei para vocês, eu cresci dentro da Igreja Católica. Mas quando a gente decidiu abrir a nossa empresa lá em São Paulo, que a gente tinha saído da faculdade, a gente ficou tão focado em fazer a empresa acontecer, a gente ficou tão focado em fazer o negócio dar certo, que a gente se afastou de Deus. A gente se afastou de tudo que se referia às coisas. Nem oração, nem Pai Nosso, nem nada. A gente não rezava mais, a gente ficou no piloto automático. E depois de muitos anos, quando a gente perdeu tudo, a gente quebrou, a gente foi passar necessidade, que a luzinha veio, pera lá, mas cadê Deus na vida de vocês? Foi aí que a gente voltou, falou, pera lá. Mesmo com todas as dificuldades, vamos priorizar o que é de Deus. Vamos priorizar as coisas de Deus. Não pode se desviar, né? E foi do mundo. E foi no momento que a gente retomou a nossa fé, que a gente entrou em oração, que a gente decidiu visitar uma igreja e participar dela. Eu falo a gente, que aí eu incluo o meu falecido marido.
Foi nesse momento que a nossa vida realmente deu uma guinada, deu uma transformada, né? Hoje eu sou consultora, né? Consultora de gestão cultural, gestão social. E tudo que eu sei hoje foi da época que o meu marido morreu, que ele cuidava da administração da instituição, e quando ele morreu eu não sabia, eu tive que aprender. Então, as experiências de lá de trás, né? Deus me preparou para esse momento que eu estou vivendo hoje, né? Tive que aprender na raça, não gostava, mas tinha que aprender. Mas, enfim, eu acho que Deus é a nossa fonte, a nossa base, a nossa luz. Com certeza. E eu creio muito nisso. Então, eu acho que a grande inspiração, né? Quando a Camila fala, dentro das palavras dela, sempre que ela está contando, eu falo como Deus é maravilhoso, porque toda a ação foi dele, né? De levar ela até o projeto, de mostrar para ela que lá tinha condições dela ter uma recuperação, melhorar. E eu acredito até que o fato dela voltar a andar, voltar a falar, voltar a se movimentar, foi muito da força de vontade dela, de querer viver. Embora ela tenha falado de tentar tirar a vida dela, mas eu acredito que lá no fundo, ela queria muito viver, né? Eu acho... senão ela não teria tido essa conversa honesta, né, com Deus. Ter uma mãozinha. É só isso, né, cara? Ai, que bom que você recebeu essa mãozinha e tá aqui com a gente hoje. E já que a gente tá falando de Deus, né, eu tenho uma visão de Deus e acredito que todos tenham a mesma, que Deus é amor incondicional puro, né? Não existe dualidade no universo dele, né? Então, assim, eu queria saber de vocês, porque você sofreu com teu pai, né? O que você trouxe aqui pra gente, que eu imagino que, por mais que seja seu pai, foi algo que te magoou, que te doeu, que com certeza atrapalhou sua vida aí ao longo dos anos. E você teve, né? Não só a doença, mas você teve também uma pessoa ali que te causou mais dor do que a própria doença. Vocês conseguiram perdoar essas pessoas hoje? Eu sim. Hoje eu entendo que Deus livrou meu caminho. Se não fosse isso, talvez seja uma coisa pior. Então, eu perdoei, sim. Achando que é coisa de Deus. Sim. Ai, que lindo. Eu sei que é difícil, gente. Eu tô perguntando porque talvez quem esteja assistindo a gente, né? Sim, eu tive um processo... Tem dificuldade disso. A minha história com meu pai, ela é muito profunda, né? Eu não trouxe toda ela aqui porque... eu acho que se tiver gente assistindo que depois vai me entender lá no evento que nós vamos participar, talvez entenda mais. Mas o meu pai foi uma pessoa que, mais do que o que a gente viveu, ele foi um homem assim... que ele foi muito violento com minha mãe. Eu acho que mais do que comigo, com minha mãe. Ele foi... violento, quando ele bebia, meu pai bebia muito. Mas quando meu pai teve derrame, minha mãe faleceu, meu marido faleceu, ficou para mim cuidar. Meus irmãos não cuidaram. E no começo foi muito difícil cuidar do meu pai, por tudo que a gente viveu, pelos traumas que eu tinha com ele, pela questão da violência que ele tinha quando chegava embriagado. Foi muito difícil cuidar dele no momento ainda que eu tinha perdido meu marido há tão pouco tempo, e no momento que eu tinha 2 filhos para criar. Nossa. E no momento que eu precisava trabalhar para sustentar a minha família. Então foi um processo muito, muito, muito difícil, né? Esse cuidado com meu pai. Mas eu tive a oportunidade de, com ele dentro de casa, cuidando dele, perdoá-lo. E falar para ele que ele estava perdoado. E ele também me pedir perdão do jeito dele. E compreender que tudo o que aconteceu foi pela história de vida dele. Porque ele teve uma história de vida triste. Né? Que nem a gente fala, né? Nós somos vítimas de outras vítimas. O que meu pai falava, às vezes brincava, né? Ele é um filho bastardo, ele foi filho da empregada da casa com o dono da casa, a mãe foi mandada embora, ele não foi cuidado pela mãe, depois que ela ganhou ele. Aí os filhos, que eram os tios,
tinham ciúmes e tiraram tudo dele. Então ele tem tinha uma história muito triste, que fez com que ele, quando foi mandado para São Paulo, ele era de outro estado, que quando ele chegou aqui em São Paulo, ele teve que viver a lei da sobrevivência, né? Então ele vem com um histórico de vida muito, muito, muito triste, muito duro, muito cruel. Então, tudo que ele viveu, a raiva que ele tinha por dentro, ele tinha uma raiva absurda por dentro quando ele ficava embriagado. E eu pude compreender nesse processo de cuidado. Eu cuidei do meu pai 4 anos antes dele vir a falecer. E nesse processo eu tive a oportunidade de entender e de conhecer o meu pai. Porque eu falo assim, eu vivi uma vida inteira, quase 40 anos com meu pai. Eu não o conheci. Eu conheci meu pai nos 4 últimos anos da vida dele. E eu vi o quanto ele era uma pessoa incrível. E que toda a história de vida dele transformou ele numa pessoa ruim. Uma pessoa que a gente tinha medo, uma pessoa agressiva. Mas depois, nesse período que a gente conviveu, eu pude descobrir o quanto ele era, no fundo, um cara legal. E aí eu pude, sim, ter esse momento muito íntimo com ele, no sentido de um olhar para o outro, um pedir perdão, o outro perdoar. E eu, de fato, vendo tudo o que eu aprendi sobre ele nesses 4 anos, tive a oportunidade de perdoá-lo, sim. Então, foi um perdão, assim, muito, muito, muito do fundo do coração. Quando meu pai foi para São Paulo, passar um período em São Paulo, ele morava comigo em Indaiatuba, ele foi ficar um período em São Paulo. Ele ficou doente lá e foi internado. E ele estava muito, muito ruim, pegou uma pneumonia. E quando eu cheguei no hospital, que ele segurou na minha mão, ele não conseguia soltar da minha mão. E ele chorava, já não falava mais, estava em coma, mas as lágrimas correndo dos olhos dele. E ele segurando na minha mão. Eu acho que foi um momento lindo de reconciliação dele comigo. E nos últimos períodos, né, de vida dele, depois eu soube que ele sempre falava, poxa, a Carmen me cuidava, a Carmen zelava por mim. E ele chamava até para que eu talvez estivesse pressentindo que ele ia morrer, de querer estar comigo, porque eu realmente aprendi a ter um cuidado com ele que de repente a vida inteira ele não teve, né? Porque ele ficou cadeirante, eu que dava banho nos finais de semana, eu trabalhava fora o final de semana que cuidava, eu que levava no banheiro, eu que dava banho, ele usava a fralda, eu que botava a fralda nele, eu que trocava as fraldas dele. Então eu aprendi muito com essa experiência de cuidado com ele. E mais do que qualquer outra coisa, no começo de tudo isso, quando ele ficou cadeirante, eu olhava para ele que ainda eu tinha aquela bronca, né? Eu olhava mais nos 10 mandamentos, diz honrar pai e mãe, ele é meu pai. Então, o que me fez aceitar os cuidados com ele e buscar estar ali com ele da melhor forma possível, dando o que ele precisava naquele momento de alguém, foi sempre quando ele tornava as coisas difíceis. O começo foi difícil para mim, o começo foi difícil para ele. Eu olhar para ele, poxa, eu sou católica, eu vou na igreja, eu rezo, eu comungo, e eu não vou perdoar meu pai, eu não vou tratar, eu tenho que honrar. Para que eu vou na igreja se eu não for honrar o meu pai? Sim. E foi esse mandamento da lei de Deus que me fez cuidar do meu pai com zelo e conseguir entender a história dele, buscar através das primas dele que moravam em outros estados, Santa Catarina, Mato Grosso, de vez em quando ligavam. E nessas ligações eu tinha a oportunidade de perguntar e entender um pouco a história dele. Eu fui aprendendo a conhecer o meu pai, entender a história dele e fui aprendendo a perdoá-lo, entender o porquê que ele viveu a vida daquele jeito. Nossa, e é importante você trazer isso, Carmen, porque eu falo até por mim, tá, gente? A gente vive a vida inteira, né? Tipo, julgando os pais. Ai, por que meu pai faz isso comigo? Por que minha mãe faz isso comigo? Por que não deixa eu fazer isso? Por que não sei o quê? Por que não me apoia? Por que isso? Por que aquilo? Em nenhum momento a gente se para perguntar como foi a vida dele? Como foi a vida dela? Sim. Por que será que eles reagem dessa forma comigo? Meu pai foi muito castigado quando criança. Meu pai sofreu uma vida muito dura na família. E você só foi descobrir isso depois. Depois que ele teve o AVC. Então eu tive essa oportunidade. Deus foi
foi generoso comigo, que me trouxe de presente a história do meu pai, que ele era meu pai e eu não conseguia. Por que ele se tornou um cara alcoólatra? Por que ele aprendeu a beber? Da mesma forma como você mesma falou que você se tornou uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa... Sim. Então, assim, é isso, gente. A gente não tem... Tudo tem um porquê. Se a gente trata as pessoas de uma certa forma, é porque alguma coisa também me feriu, eu acho que é legal a gente refletir para ela. Por que essa pessoa está fazendo isso? Será que ela não tem um problema, um trauma? Isso se chama empatia. E eu realmente fui a fundo na história do meu pai. Eu procurei entender, eu procurei entendê-lo, eu procurei compreendê-lo. Então, eu tive esse momento muito, muito profundo de conhecimento dele. Eu fui buscar isso para que isso me ajudasse a entender a história dele, poder perdoá-lo. Então, para mim, foi uma escola esses 4 anos. E aí, chegou um tempo que eu vi ali que ele não queria, né? Como a Camila falou, ele teve um AVC e ele já não queria mais ajuda, ele não queria mais viver, ele não queria mais, que ele achava que não ia mudar e aquilo estava ruim, ficar cadeirante, dar trabalho para mim. E ele falou para mim, eu vou ficar um tempo em São Paulo, né? Te dar um pouco de folga, já estou 4 anos com você. Eu falei, tá bom. Mas quando ele falou isso, eu tive um certo pressentimento, porque eu já vinha em oração. Falei, Senhor, se algo acontecer com meu pai, não seja na minha mão. Porque eu vi o meu marido morrer. Eu fui a última pessoa a ver minha mãe morrer. Eu fui a última a ver meu irmão vivo. Eu passei essa fase com 3 pessoas e os últimos momentos dessas pessoas em vida foi comigo. Eu não quero ver isso com meu pai, porque eu aprendi a conhecê-lo tão profundamente, a perdoá-lo e amá-lo. Eu aprendi a amar o meu pai de uma forma tão intensa que eu não queria mais esse sofrimento. Ia ser muito dolorido se ele viesse a ter alguma coisa em casa, e na minha mão, assim, ele viesse a falecer. E ele foi para São Paulo e 6 meses depois ele faleceu. Deus ouviu as suas preces. Eu falava, não, eu não quero. Então, quando a gente fala de Deus aqui, é muito profundo, gente. Porque se você realmente fala do fundo do coração, Deus te ouve. E eu não tenho dúvidas que Deus me ouviu e ouviu esse meu pedido. Eu não quero, porque eu já sofri tanto com os outros que se foram. E vai ser muito traumático e muito dolorido viver isso com ele. Então, acho que Deus me deu esse presente de não ver esse sofrimento do meu pai, né? Ai, mas, gente, sim, lindo. eu respondi tão longamente a sua pergunta, mas enfim. Mas foi importante. Cada resposta, cada palavra sua foi importante, Carmen. Porque você trouxe aqui um assunto polêmico. A gente só julga os pais, né? Sim. E a gente nos coloca no lugar deles. Então, assim, fica até um desafio, tá? Para vocês que estão assistindo a gente. Se você ainda tem seu pai, sua mãe vivo, senta com ele um café da manhã, um almoço, um jantar. Pergunta para ele como foi a história de vida dele. Quem sabe isso não vai ajudar a se conectar de novo aí, talvez, né? Essa relação que é tão importante na nossa vida, né? Com pai e mãe. Então, foi fundamental. Sim, foi longa a resposta, mas foi fundamental. Não foi... Eu falo que Deus está em todos os lugares. Então, assim, se você trouxe isso pra gente, era porque isso precisava ser falado. Sim, não tenho dúvidas. E eu vou além disso. Eu hoje dou palestra, conto a minha história. E os meus filhos já participaram de várias palestras comigo, conhecem profundamente a minha história. Porque quando o meu pai morava comigo, meus filhos testemunharam tudo isso, né? Então, hoje eu dei também a oportunidade dos meus filhos me conhecerem mais profundamente. Legal. E não fazer o julgamento dessa pessoa severa que um dia eu fui, porque eu fui muito severa com eles, muito brava. Então, hoje eles também têm uma compreensão do porquê a mãe, às vezes, tem um comportamento ou uma atitude, ou porque, às vezes, eu sou boa demais, ou eu paro para ter um pouco de atenção e carinho com certas pessoas. Algumas coisas eles concordam, outras coisas eles discordam, às vezes me questionam, mas eu sempre digo, a minha história de vida me ensinou assim, né? Sim. Então, hoje eu dei para eles a oportunidade de conhecer quem fui eu, o que eu vivi, o que eu passei, como foi a minha história, para que eles não façam esse julgamento no futuro, né? Então, que bom, né? Que bom. É assim, a gente aprende e a gente tem que levar esse aprendizado, né? Para os nossos filhos, parentes e tudo mais. Sim. No momentos difíceis, só sobra mãe e pai. É verdade, cara. Nossa, você falou tudo agora, né? Eu vivi assim, isso. Infelizmente não são todos, tá, Kai? Você ainda teve o privilégio. Eu falo porque eu vejo isso dentro de casa, sabe? Tem gente que às vezes tem mãe, tem pai vivo, mas os pais não valorizam. Não, às vezes a pessoa não valoriza os pais não valorizam o filho. Então,
ainda tem um pouco disso. Então, quem tem isso é privilegiado, sim. Sabe? Então, você foi privilegiado de ter, né, seus pais, seu irmão cuidando de você e a Carmen também, óbvio. Meninas, a gente tá encerrando aqui, mas eu tô muito feliz de estar com vocês e muito feliz, principalmente, de saber que vocês aprenderam a perdoar, né? E se tiver ainda algum resíduo, tem que liberar, porque a gente sabe que aqui se a gente né, nós somos semelhanças de Deus, nós temos que ser amor incondicional, né? Sim. E é muito linda a história de vocês. Parabéns por tudo, parabéns por vocês não desistirem, né? Que acho que é por isso, gente, que eu trouxe elas aqui, porque talvez você que esteja assistindo aí, você tá com algum problema, né? Tá pensando em desistir de algo. E elas não desistiram mesmo com essa história incrível, né? De muita dor, muito sofrimento. Elas não desistiram de viver, de acreditar no sonho delas. Estão aí podendo não só viver, como ajudar outras pessoas também, né? Então, isso é fantástico. Sim. E, gente, só pra gente concluir, eu queria que você falasse aqui pra gente, Carmen, como que as pessoas podem contribuir para o Instituto Nanquim? O Instituto Nanquim hoje, ele precisa de ajuda, porque todos os nossos projetos, como eu falei, são gratuitos. Você pode nos achar e entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, a gente também tem TikTok. Ai, que chique. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Nanquim Cultura e Arte, tem o nosso telefone, o WhatsApp, 19 981 21 6090. Pode entrar em contato, toda ajuda sempre é bem-vinda. Ai, que legal. E, Ká, tem alguma mensagem que você queira deixar aí para as pessoas, para a gente encerrar? Só confie em Deus. O resto, Ele resolve. Ai, que linda. Meninas, obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês. E, gente, até o próximo episódio. Eu vou deixar aqui também para vocês, tá? O contato, né, do Instituto Nanquim, o Instagram da Camila, da Carmen, que se vocês quiserem conhecer um pouco mais a fundo, estará aí disponível, tá bom? Até a próxima. Tchau, gente. Até.